Saiam desse mundo mentiroso de Deus. Saiam do meio deles. Não continue neste mundo mentiroso de Deus, dentro das muitas igrejas, onde o povo vive um mundo, uma fantasia de poder, de milagre, de unção, de presença, de revelação de Deus, mentirosa, mentirosa, mentirosa. Saiam deste mundo mentiroso de Deus que a multidão está vivendo dentro das igrejas. Vá viver a verdade de Deus, a vida com Deus, no seu viver, com o seu próximo, no dia a dia, aonde você estiver. Saia deste mundo mentiroso de Deus que a multidão vive dentro das igrejas. É poder, é milagre, é cura, é manifestação. Deus se fez presente, Deus operou, Deus curou, Deus libertou. Você tem visto isso aonde? É o mundo mentiroso de Deus, irmãos. O povo vive na mentira. Vive a fantasia. Vivem a fábula. Vivem a ilusão. Vivem o vazio de Deus. E o pior de tudo, acham que estão cheios de Deus. Dentro da emoção, gritando, correndo, dando glória e aleluia. Acham que estão cheios de Deus. O homem cheio de Deus é quando ele está com conhecimento da palavra. É quando ele vive na direção da palavra. É quando ele decide, julga e analisa as coisas pela palavra. Esse é cheio de Deus. Não é quando ele está na explosão da emoção, gritando, correndo e sendo histérico, dizendo que está cheio do poder de Deus. O poder de Deus não é esse. Não é isso que evidencia a evidência de quem está em Deus, na autoridade de Deus, no poder de Deus. O poder de Deus é a palavra, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. E tudo só acontece pela palavra, na palavra. O povo dentro desta vida mentirosa, neste mundo de fábulas de vida de Deus, dentro das igrejas, já observou que o povo vive tudo que é de Deus dentro das igrejas? O amor dentro das igrejas. O poder de Deus, o milagre dentro das igrejas. A manifestação de cura dentro das igrejas. A unção, a visão, a revelação dentro das igrejas. A vida com Deus dentro das igrejas. O amor, a misericórdia, ajudar o próximo dentro das igrejas. Fora das igrejas, essa vida não existe para eles. Eles vivem nesse formalismo. Eles vivem nesse ambiente onde centralizam, onde são devotos e praticantes dentro de uma vida exclusiva de ambiente igreja, como se fosse para Deus estando em Deus. É por isso que eu digo, é o mundo mentiroso de Deus. Quer ver uma de muitas mentiras que o povo vive dentro das igrejas? E sabe quem é o propagador da mentira do diabo? São os líderes, que se diz homem de Deus. Quer ver uma das mentiras? Mas o povo já está cego, irmão. Olha, o diabo é terrível. Ele cega, irmão. Ele faz a pessoa viver na mentira, achando que está na verdade. E outra coisa, a pessoa que vai adverti-lo, levar à luz, ele não aceita. Porque ele, no entendimento dele, está na verdade. Ele não tem o senso crítico. Ele não é liberto, não tem liberdade para raciocinar. O diabo escraviza o ser humano na mente. É terrível, irmão. O poder de Satanás é na mente. Por isso que eu estou sempre dizendo aos irmãos, irmãos, proteja sua mente com a palavra de Deus. Não fique preso dentro de ritual, de misticismo, de movimento, como se fosse o poder de Deus. Vá se fortalecer do poder de Deus, é na palavra aqui, ó. Quer ver uma das grandes mentiras diante de muitas que o povo vive dentro das igrejas? É a mentira de cura e de milagre. Eu vou te mostrar e vou te provar. Você liga a televisão na programação evangélica das igrejas evangélicas, essas que estão na mídia,
Você vê a propaganda de milagre, de cura, de poder de Deus, de manifestação, não é? Aí tu liga no canal da Igreja Evangélica Internacional da Graça. Aí tá lá, R.R. Soares. Deus hoje vai curar, Deus hoje vai operar, Deus vai fazer milagre hoje aqui. Quem estava com uma dor e passou? Eu. Quem estava com dor de coluna e passou? Eu. Esses milagres é só aí, ó. Ninguém vê, é só a pessoa. Ninguém vê, é só a pessoa. Quem estava aqui com enxaqueca? Eu. Eita, Deus curou nessa noite. Mentira! Mentira! Os milagres que Deus operava por meio dos apóstolos, não eram os apóstolos que faziam o culto de milagre. Não eram os apóstolos que faziam propaganda que na igreja Deus ia fazer milagre, como eles fazem hoje. Esses mercadores da fé, cães gulosos, roubadores mercenários, usa da ignorância do povo porque não quer buscar o conhecimento e faz desse povo marionete, faz negócio. Vai ver, quando você, escute aqui, vem cá, para você ver, use o racional, a inteligência que Deus lhe deu. Não se deixe levar pela mentira do diabo, não. É o movimento de poder e de milagre dentro da Universal, não é? Você só vê o culto de milagre. Agora o milagre é só a pessoa que foi curada que vê. Ninguém vê fora, não. Igreja Mundial, que diz que é do poder de Deus. Igreja Internacional, que diz que é da graça de Deus. Igreja Universal, que diz que é do reino de Deus. Igreja Plenitude, que diz que é do poder de Deus. Todas essas igrejas pregam milagres. Você pode ligar. É de manhã até de noite, 24 horas. Os canais de televisão das igrejas. Universal, que diz que é do reino de Deus. Mundial, que diz que é do poder de Deus. Internacional, que diz que é da graça de Deus. Vai olhar o que é que esses canais propagam e divulgam para vocês. É só milagre. E mostra aquela mentira no meio do povo. Quem foi curado aqui? Aí um diz, eu. Aí, eita, tá vendo? Tem milagre ali. Agora eu te pergunto. Você que é dessa igreja universal, você que é dessa igreja internacional da graça, dessa igreja que diz que é do poder de Deus, qual foi o dia que você viu, você, com a sua visão óptica, no meio dessa igreja, um morto, confirmado a sua morte, depois de 7 dias, ressuscitar? Qual foi o dia que tu viu dentro dessa tua igreja, um paralítico verdadeiramente que você viu que era paralítico, ser curado instantaneamente na hora? É só esses milagres de cura de dor de cabeça, de coluna, que só a pessoa que diz que foi curada, ninguém vê esse poder manifestar. O poder de Deus é para manifestar, para que todos glorifiquem a Deus. Quando Deus ele faz o milagre, não é para a pessoa particular, é para que esse milagre seja manifesto a todos. Qual foi o dia que tu... Irmãos, pensa nisso. Aí venha cá dar seu testemunho. Qual foi o seu milagre? Eita, porque Deus tirou a dor da minha coluna. Eu estava com a dor na coluna. E agora não estou mais, eu posso pular. Corra! Aí aquele sensacionalismo que R.R. Soares faz. Aquele sensacionalismo que os pastores da Universais fazem. E o povo dentro dessa mentira, irmão. O povo vivendo dentro dessa mentira, de poder de Deus. Eita, Deus foi tremendo hoje. Deus operou. Eu só vejo o povo dizer, hoje foi tremendo. Deus falou tremendamente. Agora vem cá. O que foi que Deus falou? Hein? Não, Deus falou que eu ia ser o vencedor. Deus falou que a minha vitória está perto. Deus falou que vai destruir meu inimigo. Deus falou que tem coisa grande para mim. É só essas mentiras que o povo está vivendo, irmão. Agora Deus não tem falado nada porque a palavra dele não tem vez nesses lugares. A palavra dele não é a prioridade do povo buscá-la. O povo não tem valor, não tem importância com a palavra. O povo despreza a palavra. Você acha que é Deus que está aí, fazendo você viver nesta vida, ignorando a palavra dele? Não é Deus não, viu? Sabe quem é? É o diabo, que trabalha para fazer o ser humano desprezar a palavra de Deus. Você acha que é Deus que está operando esses prodígios, esses milagres, esses movimentos de poder no meio dessas igrejas onde está essa multidão que leva esse povo a desprezar, se distrair da palavra? Você acha que é Deus fazendo isso para você estar distraído da palavra dele? É não, irmão. Para pensar. Usa a inteligência por meio do princípio da palavra.
Quem está criando esses movimentos para distrair você, fazer você atrás de cura, de milagre, de vitória, de prosperidade, viver campanha, viver pacto, viver voto, viver sacrifício religioso, atividade religiosa e desprezar a palavra, quem está criando esses movimentos é o diabo, irmão, usando esses mensageiros dele. Deus, o Espírito Santo de Deus, não vai conduzir ninguém contrário à palavra. Jesus, ele disse que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vai nos guiar na palavra, na verdade. Não é dentro de culto, de movimento, de profecia, de visão, de revelação, de criação dos homens que diz que é o poder de Deus. O Espírito Santo não guia ninguém nesses meios, nesse caminho. Aí hoje o povo dentro das igrejas vive um mundo falso de Deus, esse mundo mentiroso de Deus, onde o povo está acomodado, satisfeito, acostumado, dentro desta vida formal, desta vida mecânica, desta vida dentro da formalidade religiosa, vivendo fábulas, fantasia e muita mentira em nome de Deus. Eita, porque agora, hoje vai ter a unção para pastor, unção para missionário. É tanto movimento dentro das igrejas. É unção, é culto de poder, é derramamento do óleo da unção, é culto de revelação. Meu irmão, tudo isso, o povo está mais perdido de Deus, afastado de Deus, porque está sem o entendimento dele. A palavra de Deus não é a luz para guiar esse povo. Esse povo está sendo guiado pelos movimentos de doutrina, pelos ventos de doutrina, pelas doutrinas dos homens, pelos preceitos dos homens. É uma vida vã para Deus, irmão. Deus não está aí, não, irmão. Sai desses movimentos, sai desses meios que diz que é onde está manifestando o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na nossa vida, no nosso viver para com todos que estão ao nosso redor. Não é restrito dentro de um quadrado, dentro de uma exclusividade, de um ambiente restrito, exclusivo, onde tudo de Deus acontece ali. Olha o que o diabo fez. Prendeu o povo dentro desses ambientes chamados igreja e levou o povo a viver escravizado numa vida como se fosse para Deus, exclusiva. Dentro desse lugar, tudo de Deus só acontece ali. O povo só chora ali, só tem arrependimento ali, só pede perdão ali, na hora da ceia, naquele cerimonial, só vive o amor para Deus ali. Você já percebeu isso? Que o povo centralizou sua vida na formalidade religiosa, exclusivizando o seu viver no ambiente chamado igreja, como se fosse para Deus. Os milagres que Deus operava, a vida por onde Deus era glorificado, era no viver dos apóstolos, não era dentro de igreja. Era quando os apóstolos estavam indo, pregando o evangelho nas cidades, nas vilas, nos lugares onde tinha pessoa. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele ia através dos apóstolos operando os milagres. E era milagre, não era essas propagandas falsas não, de milagre que ninguém vê nada. Eu pergunto a você. Você que diz, não, na minha igreja tem poder, Deus cura. Qual foi o dia que tu viu? Tu tem quantos anos aí na tua igreja? Eu pergunto a você. Quantos anos você tem nessa tua igreja? Não importa qual é a denominação. Quantos anos você tem aí? Qual foi o dia que você viu um aleijado, verdadeiramente de nascença, uma pessoa que realmente é aleijada, que todo mundo conhece, de nascença? Qual foi o dia que tu viu esse aleijado andar dentro dessa igreja? Qual foi o dia que tu viu nessa igreja, diante desses anos todos que tu tem aí, vivendo esse poder, esse milagre, porque Deus operou, Deus hoje fez, Deus hoje aconteceu. Qual foi o dia que tu viu um morto sendo ressuscitado dentro dessa igreja? Se tu estás buscando viver uma vida de fé em Deus por meio de milagre, tu vai se perder, irmão. Não é por meio de milagre que eu vivo minha vida de fé em Deus. A minha vida de fé em Deus, eu vivo por meio do conhecimento da palavra dele. Aprenda isso. Os milagres de Jesus era para que os judeus crescem que ele era o Cristo. Mas temos que se converter a Cristo não é por milagre, é pela palavra, é pelo conhecimento, é pelo entendimento. O povo está aí vendo a vida de fé em Deus porque quer ver milagre, quer ver cura, quer ver isso, quer ver aquilo. E como o diabo engana esse povo, aí falsifica milagres, coloca mentira para o povo ver e pensar que é verdade. Qual é o milagre que tu viu na tua vida dentro dessa igreja que tu está? Não, porque eu estava com uma dor de cabeça, fui para a igreja, fui curado. É, né? Cuidado com essa cura psicológica, tá?
Eu conheço uma pessoa que precisava do médico. A pessoa precisa ir ao médico, porque o médico está aí. Deus colocou os médicos para isso, irmão. Aí tem gente que diz, não, use a fé. Não, a fé não é para ser usada assim, não, irmão. Nós temos que viver dentro da razão deste mundo. Nós temos que cumprir a nossa vida aqui. Tem que trabalhar, tem que ir procurar o médico. O corpo adoece. Não é assim, não. O milagre de Deus não é para você satisfazer na sua necessidade, não. O milagre de Deus é quando Ele quer operar algo e glorificar o nome dEle. Você tem que viver por fé em Deus, é pela palavra. Não é por milagre, não. Teve muitos apóstolos que não viram milagres. Outros não fizeram milagres, mas permaneceram fiéis a Cristo. O profeta Eliseu morreu de uma doença. Paulo deixou irmãos doentes. Paulo podia dizer, não, vou curar. Senhor, eu curo, eu repreendo, em nome de Jesus. Paulo disse, não, eu deixei Fileto doente. Timóteo, toma um pouquinho de vinho, não só água, por causa das tuas muitas enfermidades. A enfermidade é uma coisa natural que vamos viver nesta vida aqui. Só não vamos ter mais enfermidade quando o nosso corpo for glorificado, transformado. Aí vamos ter um corpo glorioso, onde não haverá mais enfermidade, nem doença, nem coisa assim. Mas aqui não, irmão. Se está doente, vai procurar um médico. E eu conheço uma pessoa fanática da religião evangélica, que ela estava doente. Eu disse a ela, rapaz, vai para o médico, sai teu, vai para o médico. Ela, não, Deus disse a mim que ia me curar. Vou para a igreja, porque Deus disse que ia me curar. Beleza, tudo bem. Quer viver tua fé irracional? Vai. Fé em Deus não é isso, não. Você querer que Deus faça o que você quer, não. Fé em Deus não é isso, não. Fé em Deus é crer na palavra e submeter-se a Ele pela palavra. Isso é a fé em Deus. A fé em Deus não é você querer que determine o que Deus quer, o que Deus tem que fazer para você. Isso não é a fé em Deus. Você determinar o que Deus tem que fazer. Ei, não. Cuidado, isso. Não vai na onda desses pastores, não. Falsificadores da palavra, comerciantes da fé, enganadores, ministros de Satanás, que faz de vocês negócio, manipulando vocês como marionete, robotizando a mente de vocês, para vocês viver como eles ordenam. Cuidado, irmão. E eu disse a essa pessoa, não, vou comigo. Aí chegou, né? Aí naquele momento lá de satisfação, do culto, onde ela estava naquele momento agradável, satisfatório, aí ela teve uma sensação de tranquilidade. Aí voltou e disse, eita, Deus me curou. Amém. Eu não estou aqui para querer que você continue com a doença, não. Que Deus curou, amém. Não, porque Deus usou um vaso lá e me curou. Beleza, tá bom. Glória a Deus por isso. Com 3 dias, a pessoa estava com o mesmo problema. Peraí, irmão, peraí. Deus curou ou não curou? Está vendo como o povo vive a mentira? Está vendo como o povo está perdido sem o entendimento de Deus? Está vendo como o povo está vivendo esse mundo falso de Deus? Dentro daquele movimento, naquela emoção, naquele euforismo, naquele fanatismo, ela sentiu uma sensação de cura. Eita, não estou mais com problema não. Glória a Deus, Deus me curou. Mentira. E ainda o diabo usa um vaso para dizer, eis que eu estou te curando hoje dessa enfermidade. Mentira. É isso que está acontecendo no meio desse povo, dentro dessas muitas igrejas. Essa multidão perdida de Deus, vivendo um mundo mentiroso de Deus. E até hoje, continua com o mesmo problema essa pessoa que eu estou aqui mostrando para vocês. Não estou falando o nome para não expor. Mas eu conheço essa pessoa, até hoje continua com esse problema e está agravado mais ainda. Porque ela não procurou logo o médico quando devia procurar. Viveu sua vida fanática dentro de culto, de campanha, de ciclo de oração, onde o povo dizia, Deus vai curar, Deus vai libertar. É mentira. Mentira. Você não vai encontrar nada de Deus dentro desses movimentos. Se você não estiver aqui, submetendo-se à vontade dele, e ele opera o querer dele na hora que ele quer, no momento que ele quer. Não é quando o pastor nem ninguém determina, faz culto para isso. Deus não opera quando ninguém faz culto de poder, culto de milagre, culto disso, daquilo, outro. Porque Deus hoje vai determinar. É mentira. Quem determina o dia, a hora, quando ele quer, com o propósito que ele quer para operar, é o próprio Deus. Nós temos apenas que se submeter a estar na vontade de Deus, sendo com doença, sem doença, chorando ou rindo, com muito ou com pouco, permanecer na vontade de Deus. Porque a nossa fé em Deus é para a salvação. Não é para Deus operar o que a gente quer nesse mundo aqui. Eita, estou doente, Deus me cura. Eita, estou desempregado, Deus me quer um trabalho. Eita, estou passando necessidade, Deus manda fartura. Não, não é assim não. Não é assim não. Suporte
o leve momento de tribulação. As dificuldades nesta vida são reais. Se Deus quiser operar, Ele opera, mas o rumo natural, o curso natural deste mundo, nós vamos seguir, irmão. A Bíblia diz que tudo acontece de igual modo, ao justo e ao injusto, ao bom e ao mal. Deus, neste mundo aqui, Ele manda tudo para todos. Ele não faz acepção de pessoa. O ímpio vai sofrer doença, o justo também. O ímpio morre, o justo morre. A diferença é na eternidade. Para aqueles que viveram aqui perseverando na palavra, na fé em Cristo. Não foi nos movimentos de fé. A nossa fé não é no movimento de fé. A nossa fé tem que ser em Cristo, irmão. Como Senhor da nossa vida. A nossa fé não deve ser em culto, em campanha, em pacto, em voto. A nossa fé não deve ser em movimento religioso de poder. A nossa fé não deve ser em objeto de sal grosso, rosa ungida, campanha da marcha, campanha da porta, pedra de Davi. A nossa fé não deve estar nessas coisas, irmãos. A nossa fé, a fé fala de confiança, a fé fala de submissão, a fé fala de perseverança em estar na vontade da palavra de Deus. Independente do que esteja acontecendo, a nossa fé, confiança, esperança tem que estar em Jesus, irmão. O apóstolo Paulo, um grande pregador do Evangelho, que Deus capacitou para isso, Paulo estava com um incômodo. Paulo estava com um problema que estava tirando o sossego dele. O texto vai dizer que ele ora 3 vezes para Deus tirar aquele incômodo, o qual ele disse que era um espinho na carne. Era algo que estava incomodando Paulo. Paulo ora pedindo para Deus tirar. Qual é a resposta de Deus? Paulo ora 3 vezes, o texto diz. E qual foi a resposta de Deus? Paulo, eu vou tirar esse espinho porque tu está pedindo. Qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. O que é que Deus disse aí a Paulo? Paulo, vai prosseguindo na tua pouca força, nos incômodos, na dificuldade, nos problemas, porque a minha graça na tua vida, que é o favor de Deus, para fazer você vencer tudo, vai te capacitar para tu vencer. Vencer é permanecer firme com a fé em Deus em meio a qualquer circunstância. Foi isso que Deus disse a Paulo. Aí você pode ser manipulado por esses falsificadores da palavra, que usam o texto para dizer assim, não, Jesus disse, lá em João 15:7, né? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Não, porque Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, monte, passe daqui para lá, e isso vai acontecer. Aí os pregadores usam esses textos para dizer assim, incentivar você no sensacionalismo. Irmão, determine, use a fé, porque Deus vai fazer, porque Ele disse, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer ao monte. Vai dizer, irmão. Vai lá dizer ao monte que sai de um canto para o outro. Qual é a finalidade disso? Vai entender o que Jesus estava falando ali? A Bíblia diz que tudo que pedir com fé crendo, recebereis. Mas escuta, vai ler a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Não é desse jeito que você é ensinado. Não é do jeito que você é ensinado, como Deus seja teu servo. Como Deus seja teu empregado. Como Deus seja teu mandado. Está pensando que Deus é gênio da lâmpada mágica, é? Que você, quando quer alguma coisa, só é esfregar e pedir a Ele para fazer para você, porque você é o amo, é o servo dele, é? Não, não é assim não. A Bíblia diz que tudo que pedimos crendo em oração a Deus, Ele faz. Mas escuta aqui o que a Bíblia também diz. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. Nós temos que analisar a Bíblia pela Bíblia. Não é pegar um texto isolado e aplicar a sua regra, a doutrina, naquele texto e acabou. Quando a Bíblia diz, tudo que pedires crendo em oração, né, o Senhor concederá, mas olha o que diz aqui. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança, a fé, que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é segundo a minha vontade.
É segundo a vontade de Deus. Quando for dentro de um propósito para a glória de Deus. Não é dentro do meu propósito. Não é dentro do meu querer. Não é segundo o que eu determino. Não é segundo a minha vontade. Não é segundo a minha vaidade. A minha oração Deus escuta quando Ele quer operar segundo a vontade dEle para um propósito. Uma situação que Ele queira executar naquele momento. Deus não vai ouvir minha oração para satisfazer meu desejo a hora que Ele quer. Deus não tem compromisso com a minha vaidade. Deus não responde a minha oração dentro da minha vaidade. Deus opera segundo o seu querer e a sua vontade. Aprenda isso, irmão. Nós temos que aprender a viver a vida de fé em Deus. Não é essa vida de fé que o mundo vive dentro dos ambientes de fantasia, onde as pessoas acreditam que eu vou determinar que esse carro é meu e Deus vai me dar esse carro. Eu vou determinar que esse apartamento é meu e Deus vai me dar esse apartamento. Porque é isso que muitos estão aí sendo ensinados dentro das igrejas. Determine. Diga, Deus, esse é meu carro e tu vai me dar. Eu vi um pastor pregar, ensinando o povo na mentira. Olha o que o pastor estava ensinando o povo. Determine na sua vida o melhor de Deus. Diga a Deus, eu não aceito morar nessa casa de tábua. Eu não aceito morar nessa palafita. Deus, eu quero um apartamento. Determine isso na sua vida e Deus vai te dar. É mentira. É mentira. Nenhum dos apóstolos foram ricos. O apóstolo Paulo, ele diz, eu aprendi a contentar com o que tenho. Eu sei estar passando dificuldade, sei o ter em abundância e sei o ter na escassez, sei estar triste, sei estar alegre, tudo isso eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era um homem que quando se converteu a Cristo, ele agora passou grandes estreitos, passou fome, passou necessidade, passou perseguição e teve muitas dificuldades na vida. Tinha que trabalhar para se manter, porque Paulo não construiu um império religioso para ele se manter e ostentar com o dinheiro dos irmãos. Paulo poderia abrir uma igreja. Paulo poderia pedir o dízimo dos irmãos para se manter na vida dele de ostentação pelo dízimo da igreja. Paulo diz, eu trabalho com as minhas próprias mãos, para não ser pesado a ninguém. Eu não quero dar ocasião para os libertinos aproveitar e fazer de vocês negócio. Eu trabalho, eu posso comer do evangelho, porque Paulo pregava o evangelho. Não é esses homens aí não. Não, eu sou obreiro, eu sou trabalhador, é digno do seu salário. Mas tu é trabalhador de quem? Do reino de Deus? Tu não é trabalhador do reino de Deus, não. Tu é trabalhador do teu reino. Agora, quem vive para o evangelho, dedicado pregando o evangelho, colocando sua vida em disposição, se colocando numa zona de desconforto, entrando em situação que traz para ele, né, dificuldade pelo evangelho, esse sim. O apóstolo Paulo, ele não usou, como hoje esses pastores usam, do povo para enriquecer, para abrir seu ministério, sua casa, sua igreja, seu comércio, sua empresa, para se manter do povo ali vivendo na mentira, guiado por esses homens. Então você tem que aprender, irmãos. Sai desse mundo mentiroso de Deus, irmão. É um mundo mentiroso que as pessoas vivem chorando, se emocionando, amando, vivendo uma vida de Deus falsa, mentirosa. O cara está lá naquele momento de distração, de entretenimento, de satisfação no culto, chora, diz Deus eu te amo, pede perdão um ao outro ali, mas quando sai dali, continua com a mágoa no coração, com a indiferença, com os sentimentos facciosos, com as atitudes arrogantes, prepotentes, guardando ira, guardando mágoa, guardando rancor, o coração sem perdoar, indiferente com os outros. Meus irmãos, arrependei-vos e convertei-vos. Saia desse mundo mentiroso de Deus e venha para a verdade para viver a verdadeira vida com Deus. Não é dentro de igreja, é na palavra, em Cristo, no seu viver, na sua vida com o próximo. Aonde você estiver. A vida com Deus não é uma vida de sacrifício e de atividade religiosa dentro de igreja. A vida com Deus é uma vida no meu viver, praticando a justiça, o amor verdadeiro, que é a compaixão pelo próximo, e a misericórdia com o próximo. É isso que Deus quer de nós.
A vida com Deus não é estar dentro de culto de igreja, sacrifício de igreja, atividade de igreja, vida formal de igreja. Não, a vida com Deus não é essa. A vida com Deus é você andar na justiça, com a misericórdia, com o amor, sendo humilde para viver para Deus. Amém, meus irmãos? Portaria? Tudo bem, escrito? Mande que eu pego, mande. Ok. Então, que essa mensagem, que essa instrução, que essa advertência, que esse esclarecimento possa estar trabalhando no teu entendimento e te libertar dessa mentira, dessa vida falsa, em nome de Deus, que tu está vivendo neste mundo falso de Deus dentro dessas igrejas. Pare para refletir. Use o senso crítico. Use a inteligência. Raciocine. Analise. Faça uma análise. Use a palavra para ser a base do princípio de tudo que você vai julgar. Julgue pela palavra para você ver. Saia do meio deles. Saia desse mundo mentiroso de Deus. Saia do meio dessa multidão que está perdida dentro das igrejas. Mas, irmão, então onde é que eu vou viver para Deus? Pela palavra na palavra. Com ela na sua mente, vivendo com o próximo no seu viver. Uma das mentiras de Satanás que botou na mente do povo, que você só pode viver para Deus se estiver dentro de uma religião. É não, irmão. Jesus não deu essa direção para ninguém. Vá seguir a Deus, viver a Deus na religião. Não. Você só pode viver para Deus, uma vida com Deus, é em Cristo. Andando com entendimento na palavra dele e vivendo ela. Como? Fazendo bem a quem te faz mal. Não sendo fingido, nem hipócrita. Não mentindo. Orando por quem te persegue. É isso viver para Deus. É guardar a palavra, estar na palavra. Se abster da corrupção. Não seguir direção de ninguém que diz que é de Deus, que não está na doutrina. Isso é viver para Deus. Viver para Deus não é viver dentro de uma atividade de sacrifício, de obrigação religiosa dentro de igreja. Viver para Deus é viver com entendimento na palavra. Praticar a justiça, a misericórdia, o amor, andando na verdade e pregando a verdade, que é Jesus. Amém, meus amados irmãos? Evangelista Wellington, mais um momento de esclarecimento proporcionando para você.